Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na TV GPost. Eu sou Frederico Costa, sou da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Estamos aqui em um momento ímpar. Nossa temática é discutir a democracia no Brasil. E hoje veio a calhar mais uma crise do governo Bolsonaro. O super-ministro Moro rompeu com o governo Bolsonaro. Né? Então, isso é um dado muito importante, se isso é um salto de qualidade ou não na crise do governo Bolsonaro. Estou aqui com o professor e historiador Érico e o professor e sociólogo Emanuel, certo? Da Universidade Regional do Cariri. Além de ser um historiador e um sociólogo, são dois militantes políticos, né? Que fazem suas análises baseadas na visão crítica sobre a sociedade e do ponto de vista dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil e do mundo, ok? Então, inicialmente, para situar, nós estamos falando de mais uma crise do governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, não sei, vamos ver como é que se os nossos interlocutores vão concordar com isso, que é um governo de extrema-direita, que foi eleito por meio de uma fraude eleitoral, né, a partir do momento que o principal candidato que teria possibilidade de vencer, o Lula, foi preso, e dentro de um contexto de um golpe de Estado, que se iniciou em 2016, certo? Teve o governo do Temer, que preparou o terreno para o governo Bolsonaro, que é um governo que pelo menos tem um núcleo forte neofascista, certo? É uma amálgama, né? Tem esse núcleo neofascista, os olavistas, tem um setor neopentecostal forte, né? E tem também, esse é um fator determinante do governo, ele é sustentado pelos militares, pelo alto comando militar, em especial das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Mas esse governo é um governo que já era, penso eu, já um governo num período de crise, de grande crise econômica, né? E também que foi agudizada, isso é sempre bom colocar, a crise que foi agudizada com a pandemia. Né? É um governo que, dentro de uma conjuntura de crise econômica, capitalista, uma pandemia, além disso, é incompetente, ignorante, certo? E as suas medidas revelam a que ele veio destruir as conquistas históricas dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Né? Então, aí já teve a crise com o ministro da Saúde, né, que era um acólito do Bolsonaro, embora setores, vamos dizer assim, entre aspas, democráticos, liberais, venham falar, elogiar o Mandetta, mas o Mandetta apoiou o golpe, o Mandetta fez campanha contra os médicos cubanos do Brasil, representou e representa os interesses dos capitalistas da indústria da saúde, etc. Ok? E agora, um dos elementos mais fortes desse amálgama bolsonarista é o Sérgio Moro, né, que foi o algoz, né, do Lula, e mais do que isso, coordenou a Lava Jato, que foi um plano imperialista vinculado ao capital estrangeiro para não só destruir setores da burguesia interna da indústria nacional, mas, inclusive, para corroer, combater, destruir, né, eliminar do foco político o governo de Frente Popular comandado pelo Partido dos Trabalhadores. Ele sai atirando no Bolsonaro, né, parece até nada contra os mexicanos, mas parece uma novela mexicana. Depois dele sair atirando, o presidente faz uma fala, faz um pronunciamento, né, que é mais triste ainda, certo? E aí eu coloco para os colegas, primeiro, como é que, porque o nosso objetivo da TV GPost é ir além dos fatos, né, ver as tendências políticas, as possibilidades políticas. Aqui a gente não faz previsão, eu aprendi isso com o Fábio Sobral, né? A gente não faz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas a gente tem que primeiro saber quais são as tendências, as possibilidades e do ponto de vista da classe trabalhadora.
Então, com a palavra, vamos passar a palavra inicialmente para o Emanuel, depois vai passar para o Érico. Hoje, como é que vocês analisam o governo Bolsonaro, a atual crise e as possibilidades? Ok? Então, Emanuel, com a palavra. Boa noite, né? Agradecer o convite mais uma vez. O governo Bolsonaro é um governo débil desde o início, porque não era o candidato preferido da burguesia. Ele assumiu, como eu disse da vez passada, ele surfou na onda, né, da Lava Jato, da crise que se instaurou no país a partir de 2014, 2015, né, com a recessão que foi instalada no país. E a Lava Jato foi o abre-alas do golpe, né? O ministro Sérgio Moro, que presidia a Lava Jato, ele foi o responsável para dar uma cobertura de legitimidade à derrubada da Dilma, colocar o PT como o grande vilão da história e se apresentava como um vestal da pureza. Ele comentou que, na sua despedida, que ele queria não queria uma mácula na sua biografia. Ele foi responsável pela prisão ilegal do Lula, né, pelo golpe no país. Então, a biografia política dele já é de um escroque político, né, e digamos, de um agente do imperialismo norte-americano. Por que eu digo isso? Porque hoje a doutrina dos Estados Unidos coloca claramente que essas operações contra a corrupção, elas servem para os Estados Unidos para destabilizar governos que eles consideram adversários ou que possam ameaçar no campo regional ou mundialmente os Estados Unidos. Então, o Sérgio Moro cumpriu esse papel. Agora, a saída dele enfraquece o governo, porque tira essa aura de combate à corrupção. Eu acredito que o Sérgio Moro não fez isso sozinho, ele deve estar sendo apoiado por setores da burguesia, inclusive, para entregar o cargo. O Bolsonaro, o Moro saiu na ofensiva, né, denunciando, inclusive, que não tinha assinado a demissão do diretor da Polícia Federal, que foi escolhido pelo Moro, que, inclusive, esse diretor da Polícia Federal, ele foi o responsável pela não soltura do Lula naquela época, que a Justiça mandou soltar o Lula, e ele impediu, né? E a Polícia Federal também, o Bolsonaro estava um pouco descontente com as investigações da Polícia Federal que rondavam os aliados do Bolsonaro e os próprios filhos. Outro motivo também para o Moro ser defenestrado é a aliança que ele está fazendo com o Jefferson, né, que é um notório corrupto, e com setores ligados ao Jefferson, para entregar cargos e tentar, digamos, duelar com o Rodrigo Maia, para ganhar a Câmara dos Deputados. Então, esses fatores é que explicam a defenestração, né, do Sérgio Moro. Agora, isso aí acrescenta mais lenha na fogueira da crise do governo bolsonarista, porque é um governo débil, o seu projeto de destruição nacional, como eu falei várias vezes, o Hitler permaneceu no poder e tinha apoio da população, porque tirou 6 milhões de alemães do desemprego, não é o caso do Bolsonaro, que além de mais de 11 milhões de empregados, nós temos 40 milhões de pessoas na informalidade, é uma crise profunda, a crise mundial ainda vai jogar mais água, né, no moinho da crise nacional, e o coronavírus está ainda potencializando ainda mais essa crise. Então, o governo Bolsonaro está em maus lençóis, nesse sentido, né? Ele se mantém por causa dos militares, não podemos subestimar os militares, os militares foram responsáveis por vários golpes no país, né? 37, a própria saída do Vargas, que tinha o apoio dos militares, depois não teve mais, a tentativa de golpe em 61, 64 foi o golpe vitorioso. Então, os militares eles estão cada vez mais enfeixando poder dentro da presidência. Eles estão em 12 ministérios, tem milhares de militares no governo Bolsonaro, e eles ainda estão com Bolsonaro. Tanto que na live que o Bolsonaro fez hoje, os generais estavam do seu lado. Ninguém sabe até quando, né? Mas eles são o fiel da balança para manter o governo Bolsonaro.
né? Então, esse é o quadro que o país se encontra. O Guedes também, segundo a 247, outros setores, o Guedes está, digamos assim, está um pouco escanteado, eles estão tentando rever um pouco a política do Guedes, né? Mas esse plano do Brasil que foi anunciado é uma mera manobra distracionista, né? Não chega nem a ser um PAC da Dilma, é uma, digamos assim, é um plano que não atende nenhum, digamos assim, que não vai atender nenhuma necessidade real do país. Então, o quadro é esse, os militares o Bolsonaro está cada vez mais controlado pelos militares e eles estão cada vez mais se enfeixando de poderes dentro do Estado. Aquilo que o Mourão falou, né? Agir por aproximações. Então, não podemos subestimar a possibilidade, não de um golpe agora, mas de um golpe futuro dos militares, ou do próprio Bolsonaro, que, apesar de estar cada vez mais enfraquecido, certo? Devido ao aguçamento das contradições no país e a aceleração da crise mundial. Essa é o retrato que eu tenho da crise do governo Bolsonaro, né? Que vai se acentuar ainda mais. Toda semana é uma novidade, né? Semana passada era a exoneração do Mandetta, hoje foi a exoneração do Sérgio Moro, que também foi um golpe no governo, certo? O Estado de São Paulo diz que conversou com alguns generais e dizem que hoje o Bolsonaro é algum zumbi. Não sei se a gente pode dar guarida a isso aí, mas de qualquer forma enfraqueceu bastante o governo Bolsonaro. O Moro, o Guedes era digamos assim, sustentáculo do governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro sai enfraquecido mais ainda desse processo, né? E a pandemia também tende a enfraquecê-lo ainda mais, somado à crise. Pronto, agora, professor historiador Érico, quais são as suas considerações sobre essa atual conjuntura, as características do governo Bolsonaro, as características dessa crise e a possibilidade, diante dela, da gente romper com essa situação? Érico, com a palavra. Obrigado pelo convite, Frederico Costa e toda a equipe do GEPOSH. Espero poder contribuir com esse debate. Primeiramente, quem saiu do governo Bolsonaro? Quem era Sérgio Moro e que fração ele representava? Eu acho que o mais importante é isso. Quem fala por último tem a oportunidade de se aproveitar das falas anteriores. O Fred, na apresentação, na introdução, ele já elencou mais ou menos quem participava, as frações que estão dentro do governo. O Emanuel também citou a ingerência imperialista dentro desse processo golpista que já se arrasta há algum tempo, e eu queria pegar por aí. O Sérgio Moro representava o setor chamado lavajatismo, né? Um setor que encantou a classe média, foi promovido pela grande mídia, pela Rede Globo, etc. e tal, como o grande unguento milagroso diante de uma super corrupção criada pelo governo, supostamente pelo governo do PT. O Sérgio Moro fez parte de um processo político que é bastante conhecido, pelo menos no meio dos analistas, que se chama lawfare, onde que o Sérgio Moro fez parte de um treinamento, denunciado inclusive pelo Wikileaks, em 2009, em outubro de 2009, patrocinado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Você veja bem, isso foi em outubro de 2009, o Obama assume em janeiro de 2009, ele fica de 2009 a 2017. Então, assim, o Sérgio Moro faz parte de um projeto que não é nacional, é internacional, é um projeto de guerra híbrida do imperialismo e de mudança de regimes. Esse processo ele não atua só no Brasil, ele faz parte, ele acontece há muito tempo como parte de uma caixa de ferramentas da Agência de Inteligência dos Estados Unidos da América. Mas ele foi bastante turbinado, aprimorado, e durante as gestões do governo Obama. Mas só para dizer que esse processo de guerra híbrida, ele não começa com o governo Obama, ele começa 3 anos depois do próprio nascimento da CIA. Tem um livro, inclusive,
que se chama Todos os Homens do Chá. Né? Eu acho muito bom. Esse livro está bem raro agora, esse livro agora, e que ele denuncia como foi um processo de, não tinha esse nome ainda, de guerra híbrida, em que há uma conspiração da CIA contra o governo Mossadegh, que era um governo do Irã. Então, 3 anos depois do nascimento da CIA, em 1950, 50 e pouco, em 1953, a CIA orquestra manifestações de rua, contrata figurantes, quase que numa operação cinematográfica hollywoodiana, e monta uma oposição que não existia a um governo nacionalista que estava nacionalizando o petróleo iraniano, para derrubá-lo e impor o regime ditatorial pró-imperialista do Shah no Irã. Né? Esse elemento, o próprio Obama, ele reconhece, olha, vocês do Oriente, ele num discurso no Cairo, depois ele reconhece que vocês aqui do Oriente Médio têm um rancor contra nós, estadunidenses, porque desde 1953, eu queria reconhecer isso, nós interferimos na democracia da região através, ele cita o caso, mas retomando a história. Então, assim, existe um know-how profundo do imperialismo em mudança de regime. Se eu me alongar muito, você me corta, Fred. O que acontece? Qual a diferença do imperialismo para os regimes políticos anteriores e para o sistema de dominação das relações entre as nações anteriores ao próprio imperialismo? Né? O que caracteriza o imperialismo? E aí onde é que entra a história do lawfare, da guerra híbrida e da forma de mudança de regime, de forma de dominação política e de mudanças nessas próprias dominações políticas. O que caracteriza o imperialismo capitalista, diferente dos impérios anteriores, o Império Romano, Mongol, Austro-Húngaro e até o Império Britânico, é que o imperialismo é a política expansionista do capital financeiro. O elemento hegemônico das relações entre as nações não é mais uma relação colonial, de dominação militar, de ocupação militar, mas uma relação semicolonial, né? Grande parte dos países hoje, pelo menos do nosso ponto de vista, tem uma relação semicolonial com o imperialismo hegemônico dominante. As relações são dominadas, o que determina as relações entre nações do mundo são relações de imperialização de uns países por outros. Os países imperializados, ou as semicolônias, que são boa parte do mundo latino-americano, africano, asiático, eles têm uma dependência econômica com o imperialismo e uma relativa independência política, uma autonomia. Essa relativa independência política das nações imperializadas, elas de vez em quando é sacudida, ela é modificada por modificações dos regimes políticos. Então, o imperialismo, ele quer modificar a orientação, a forma de acumulação de capital numa determinada nação, supostamente independente politicamente, ele faz operações de mudança de regime. Eu queria destacar que essas operações, desde a Segunda Guerra Mundial, são mais bem-sucedidas do que as intervenções militares. A intervenção militar da França e dos Estados Unidos no Vietnã deu uma derrota. A tentativa de intervenção militar, e a Guerra da Coreia foi derrota para o imperialismo. A intervenção militar da Baía dos Porcos para o imperialismo foi derrota para o imperialismo. O próprio Iraque jogou o regime político, a intervenção do Iraque pelo governo Bush jogou o regime iraquiano nos braços do Irã. A recente intervenção, e mesmo com guerra híbrida do imperialismo na Síria, jogou a Síria para o domínio das nações articuladas da região, mais a Rússia. Irã, a Palestina, o Hezbollah. Então, vejam bem, a guerra híbrida, e particularmente o lawfare, que foi aplicado aqui no Brasil através do Sérgio Moro, representa um modo de dominação política que estava ligado a essa fração da Casa Branca, mais desenvolvido pelos democratas. O golpe é bom destacar que o golpe de Estado, o golpe parlamentar realizado contra Dilma, foi realizado em 2016, no penúltimo ano de gestão do governo Obama. E desde 2014, quando tem início a Lava Jato, essa operação Lava Jato, que teve 70 operações, foi uma coisa espetacular, nunca uma só operação se desdobra em 70 ações, né, de ataques, de achaques e tudo. Essa operação, ela começa em 2014 e tem como, ela é o calço, ela é o solado
para a política de golpe de Estado parlamentar, que foi o tipo de golpe que foi realizado no Brasil, de mudança de regime do governo do PT para um governo de um frentão da direita. E esse frentão tinha o PSDB, a Rede Globo, todo mundo que está criticando, o Reinaldo Azevedo, a Veja, a Isto É, todo mundo que está criticando hoje, o Dória, o Caiado, o Witzel, etc e tal, o Eduardo Cunha, orquestrando tudo no próprio Congresso. Então, esse frentão, para destituir o PT, para realizar o golpe, ele vem se disminuindo, ou ele vem se depurando. O próprio Bolsonaro ainda já não é mais um produto desse tipo de política do governo democrata estadunidense. O Bolsonaro já é uma nova orientação, que já é uma orientação do Trump, do Steve Bannon. Então, assim, esse frentão, ele assume o governo, e inclui, como o Emanuel destacou, os militares, e é importante, eu queria abordar esse tema mais futuramente, os militares, eles são parte desse frentão, que é o núcleo duro que dá a força para o atual bolsonarismo. Outro elemento que faz esse governo ter uma certa solidez é a paralisia do movimento operário pelas direções tradicionais, que não mais só estão fazendo colaboração de classe, mas já colaboração com o regime golpista que os destituiu. E por aqui eu encerro a minha primeira parte. Muito bem, obrigado, Érico. Nós temos aqui a agradecer a professora Márcia, o Caleb, a Priscila, o professor Marcondes, a Lúcia, o Janiel Barbosa, que estão nos assistindo. E temos duas perguntas, já, que eu vou passar aqui para vocês. Uma é do Caleb, que vai dizer: se caso aconteça o impeachment, quem assume? Quais as perspectivas? Qual deve ser o posicionamento da esquerda? E do Marcondes: Moro faz parte da coalizão golpista, que solapou a democracia no Brasil. Foi peça-chave para a ascensão de Bolsonaro à presidência. Sua demissão torna visível que o governo está em desarranjo interno. O que é necessário fazer para derrubar esse governo? Agora eu jogo essa pergunta para o professor Emanuel. O impeachment seria semelhante na época, ao Collor de Mello, que entrou o vice, né? Então, o impeachment quem assumiria é o Mourão. Eu entendo dessa forma. Qual deve ser a política da esquerda? Deve ser levantar a bandeira de fora Bolsonaro, eleições gerais no país, Assembleia Nacional Constituinte. A política da esquerda foi uma política no mínimo, de complacência com esse regime golpista. Por quê? Porque até em último momento relutaram em desfraudar a bandeira do fora Bolsonaro. Era para a esquerda ter desfraudado a bandeira do fora Bolsonaro desde o momento que o Bolsonaro assumiu, porque o seu programa é de destruição nacional, de atacar a esquerda, de aplastar a liberdade democrática nesse país. A burguesia agora que descobriu que o Bolsonaro é um golpista. Por quê? Porque a crise está desmilinguindo o país e a economia também do país, né? Então, eles estão tentando fazer uma operação de tentar tirar Bolsonaro pelas suas mãos, né? Infelizmente, a esquerda brasileira permitiu que a burguesia tivesse um certo protagonismo agora nesse último período. Se ela tivesse tido uma política independente, tivesse desfraudado essa bandeira, a esquerda teria saído à frente, né? O que o Érico falou em relação à guerra híbrida é importante, né? O Mossadegh foi um laboratório que a CIA depois utilizou em outros lugares, inclusive contra o Perón, contra o Jacob Arbenz, na Guatemala, contra depois o Vargas, contra o João Goulart, em outros países, em 65 também na Indonésia. Então, é um livro muito bom que todos deveriam lê-lo, né? Todos os homens do chá, Todos os homens do chá. O chá, muito bom. Stephen Kinzer. Muito bom esse livro. Outra coisa, o PT foi derrubado, não é porque ele... Não era porque o Lula supostamente seria corrupto, porque o governo dos Estados Unidos estava descontente, né, com os vários governos, chamados de centro-esquerda, ou governos nacionalistas, ou como queiram chamar, porque tinha uma política externa independente, né, no caso da ALCA, o Lula, Kirchner e o Chaves vetaram a ALCA, né, para a América Latina, eles nunca perdoaram isso aí, tinha um projeto submarino nuclear e descobriram o pré-sal.
o Brasil descobriu o pré-sal. Não é à toa que, após a descoberta do pré-sal, os Estados Unidos fez ressurgir a quarta frota. Né? Então, isso explica também o golpismo que se instaurou no país, né? Certo? Essa onda que foi criada em torno da Lava Jato, contra a corrupção, a mesma onda foi criada contra o Goulart e contra Vargas em 54. E deixe-me ver aqui a outra pergunta, né? Então, é difícil fazer um prognóstico hoje no país que há muita incerteza, né? Mas eu concordo com o Érico. A esquerda, ela a todo momento tentou compactuar, né, com o Bolsonaro. Desde o Haddad desejando um bom governo para o Bolsonaro, quando o programa dele era exatamente esse aí, destruição nacional, de perseguir a esquerda, né, de continuar as privatizações, aprofundar o programa do Temer, que é a ponte para o futuro, e hoje nós estamos nessa situação porque exatamente a saúde foi ainda mais destruída com a emenda constitucional 95. Então, qual é o papel da esquerda? Mesmo com todas as adversidades hoje, quase todo mundo, quem pode estar em quarentena, né, é chamar uma grande mobilização, né, pelo Fora Bolsonaro. Chamar um Congresso Nacional da Classe Trabalhadora para tirar um plano de lutas, né, que tenha como bandeira a conversão da indústria para atacar o coronavírus, o não pagamento da dívida pública, mais verbas para a saúde, que o SUS fique sob o controle dos trabalhadores, você tributar as grandes fortunas no Brasil, né, que isso é necessário. Os bancos agora preocupados com a disseminação da campanha, né, de taxação das grandes fortunas, eles estão fazendo uma campanha caritativa para dizer que os grandes bancos brasileiros ajudam a população. Na verdade, eles prestam um desserviço à população. O problema do Bolsonaro é que o Guedes não é um Almar Schastry, né, que era uma espécie de ministro da economia do Hitler, que recuperou a economia alemã com grandes planos de obra, antecipou o keynesianismo antes do Keynes. O programa do Guedes é um programa de destruição nacional, né? E os militares apoiam esse ultranacionalismo. Não basta só você, mesmo que os militares dêem um golpe, que seria uma coisa muito daninha para o país, muito danosa, né, que haveria restrição à liberdade democrática, prisões, torturas, mortes, como eles fizeram em 64, mas eles ficaram 21 anos porque depois eles refizeram a política do Marechal Castelo Branco e implementaram um curso desenvolvimentista, né, desenvolver as forças produtivas, a indústria, a ciência e tecnologia. Não é o caso do Bolsonaro. Então, a tendência desse governo é se enfraquecer cada vez mais. Mas, mesmo fraco, mesmo sendo um bronco, o Bolsonaro é muito perigoso, porque ele tem a caneta na mão e tem as Forças Armadas, né? Provavelmente, como eu disse naquele outro encontro que nós tivemos, os militares vão sair muito desgastados e chamuscados desse processo. Provavelmente. Por quê? Porque o coronavírus vai ceifar milhares e milhares de vidas, os prognósticos, né, apontam para um grande desastre no país, e a crise também se aprofunda cada vez mais no país. Então, não basta governar só com baionetas, né? Você tem que ter um programa que incorpore camadas médias, setores da população, para dar certa estabilidade ao regime político, né? Temos que lembrar que, desde a década de 90, o Eleutério Prado mostra isso aí, né? É um economista marxista. Da década de 30 até 80, o Brasil teve altas taxas de crescimento. Por quê? Porque você criou estatais, havia investimento público, né? Você industrializava o país, e a partir da década de 90, já a partir da década de 80, houve a crise da dívida, e depois o FMI passou a controlar a economia brasileira, e da década de 90 vem as políticas neoliberais, que o Brasil entra em cheio, tardiamente, mas entra em cheio nas políticas neoliberais, né, com o Fernando Henrique. E, pasmem, eu descobri que o Fernando Henrique, pelo menos foi o que o Zé Disseu falou, vai participar do 1º de maio, junto com Lula, com Ciro Gomes, né? Isso é uma política lastimável. Por quê? Porque o Fernando Henrique foi o principal, digamos assim, foi o cara que pavimentou o caminho para o Bolsonaro, o PSDB, né, todos esses setores aí, o DEM. Então, nós não podemos ressuscitar o Fernando Henrique em nome de um combate, certo, ao bolsonarismo, né? O Trotsky dizia, nos escritos latino-americanos, que ele escreveu na América Latina, quando esteve exilado no México, que você não combate o fascismo sem combater o imperialismo. Você não combate o bolsonarismo sem combater o PSDB, sem combater o DEM, né? Isso é fundamental.
Nós temos que ter uma frente, né, com os trabalhadores, uma frente que consiga aglutinar os amplos interesses dos oprimidos. Mas o PT está colocando a direção do PT, todas as expectativas, numa frente com os setores da burguesia que apoiaram o golpe de 2016. E esse filme nós já vimos para onde ele vai, digamos assim, para onde ele vai, né? Não podemos repetir isso aí. Então é necessária a independência política da classe trabalhadora. Eu acho que eu respondi as questões, né? Então, só para fechar, isso que o Érico colocou é muito, muito importante, né? No início, quando a gente foi denunciar o golpe, o Fred veio até aqui na URB, veio até a Universidade Regional do Cariri, e quando nós falamos que o imperialismo estava por trás do golpe, alguns professores disseram que aquilo era uma espécie de teoria da conspiração, mas a conspiração também faz parte da geopolítica e da política internacional, certo? É por isso que eles têm 16 órgãos de informação, né? Exatamente para conspirar. O Clinton utilizava os órgãos de inteligência na competição internacional econômica contra outros países, né? Então não podemos menosprezar o papel, certo, na derrubada de governo, de conspirações, porque o capitalismo ele é um sistema hierárquico, né? No centro estão os países que dominam a economia mundial, há uma cime-periferia, certo? E há uma periferia. E o papel dos países centrais é impedir que a cime-periferia chegue ao centro e a periferia chegue à semi-periferia, né? Aliás, exatamente, que os países semi-periféricos chegam ao centro, né? É isso que eles estão tentando impedir, a China, né? E os países periféricos cheguem à semi-periferia, né? Os Estados Unidos, ele não tem mais aquela política de desenvolvimento a convite, que fez vista grossa ao desenvolvimento de alguns países periféricos, os semi-periféricos, como o Brasil, a Coreia do Sul. A política dele hoje é abertamente contra, certo, qualquer país que ameace os interesses norte-americanos, né? O Trump, digamos assim, não vai mais financiar a OMS. Então, aquela capa, aquela aura, né, que foi dada de imperialismo benigno norte-americano, essa não existe mais. Plano Marshall, desenvolvimento a convite do Japão, da Alemanha, né? Na década de 50, né? Certo? E década de 60, digamos, alguns países se desenvolveram, a Coreia do Sul, o Brasil, e os Estados Unidos fez vista grossa. No caso do Japão, foi também devido ao interesse da geopolítica do Sudeste Asiático naquela época, a Guerra da Coreia, depois a Guerra do Vietnã. Certo? Então, as análises sobre o golpe erraram redondamente, porque não conseguiram empalmar a questão do imperialismo, certo? Como regime social mundial, né, que domina outros povos e outros países. Pronto, então vamos ver uma síntese aí. Nós estamos num governo de extrema-direita, resultado de um processo de golpe de Estado, um regime de extrema-direita que procura implementar uma política ultra-neoliberal, um regime de extrema-direita extremamente vinculado ao capital estrangeiro, ao imperialismo, e que, por não conseguir, pela incapacidade estrutural de combater a crise econômica, somada com a pandemia, está em crise, né? Eu tenho um comentário aqui, a Márcia Melo pede para colocar, para a gente escrever a referência do livro. Quando a gente terminar, for de escrever o programa, a gente vai colocar a referência desse livro, tá certo? Tá aí do que o Érico mostrou, que o Emanuel também tem, ok? E todos os nomes do chá. Bem, o Cir Neto Vicente pergunta o seguinte: no contexto que estamos vivendo, quais as estratégias podem ser realizadas? E a Carla faz o seguinte comentário: acho complicado dizer que a dificuldade da esquerda de avançar na luta política seja compactuar com o governo Bolsonaro, certo? E aí eu quero já lançar essa batata quente para o Érico. Érico, é uma coisa quase óbvia que a gente só vai poder derrotar o governo Bolsonaro com a unidade. E a unidade só se faz com forças políticas diferentes. Certo? Bem, qual seria a diferença entre alianças pontuais, frente única, certo? E uma frente de unidade nacional, certo? Porque o grande problema que eu vejo hoje
é que quer se construir, por exemplo, quer se derrotar o Bolsonaro com bolsonaristas, entendeu? Você é um historiador, o nosso amigo Emanuel é sociólogo, é como aquela história, né? Em 1943, vendo que a guerra tinha mudado de rumo, os fascistas italianos fazem uma reunião do Conselho Fascista Nacional e destituem Mussolini. Né? Aí você fica até 45, o fascismo sem o Mussolini. Né? Foi até quem começou, quem dirigiu, que capturou, foi o cara que o Mussolini gostava muito, que era o Marechal, né? Bandolio, né? Bandolio. Pois é, então, do mesmo jeito, você quer fazer uma frente para derrotar o Bolsonaro com Dória, Caiado, Witzel, MDB, Democratas, PSDB, que foram, como foi relatado aqui, que fizeram um golpe que defende o programa econômico do bolsonarismo, né? Se não na íntegra, em 99%, porque nenhum desses elementos foram contra a reforma trabalhista, foram contra a destruição da saúde, foram contra os ataques à educação pública, à universidade pública. Mas se quer fazer com isso, em cima, veja bem, de que é preciso ter uma unidade. Então, Érico, primeiro, a unidade é com quem? As alianças pontuais é com quem? Certo? E, por último, respondendo, qual é a nossa estratégia? Estratégia no sentido que o que a gente deve levantar? Né? Porque, veja, para as grandes massas, você fala assim, vamos defender a democracia. A democracia, para quem está sem educação, sem saúde, sem emprego, certo? Não é uma coisa abstrata. Então, o que é defender realmente a democracia e a vida das massas hoje? Né? Ou seja, que acata a questão das estratégias, ok? Eu acho que... Tá dando para escutar? Tá. Sim. Tá bom. Eu acho que, assim, o Lenin escreveu um livrinho muito interessante, depois que fez a Revolução, que é Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E o Trotsky, numa série de artigos que viraram a coletânea chamada Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, dão algumas pistas, porque são dois revolucionários, para a gente não se perder nesse debate, porque todo mundo se perde. Né? Primeiro, a frente é com quem, quando e para quê. Tudo tem a sua funcionalidade. O Zé Disseu outro dia falou o seguinte, olha, eu estou na prisão, eu estou solitário. Na prisão não tinha ninguém para conversar. Eu preciso de alguém para conversar. Então, ele podia conversar com o Eduardo Cunha, ele podia conversar com... Para que a gente quer uma frente? Para substituir o Bolsonaro pelo Mourão? Essa seria a função de uma frente PT, PCdoB, o governo do Maranhão, que já apresentou que Mourão seria o mais sensato para substituir o Bolsonaro. Para quê? Qual é o nosso objetivo? Porque a esquerda, ela perde, ao perder o seu objetivo estratégico, ela perde também a sua tática, né? As suas condições primárias. Uma frente é uma questão tática. Porque, por exemplo, se fosse para levar em consideração o papel histórico da social-democracia alemã no crime de assassinato da principal revolucionária alemã, a Rosa Luxemburgo, jamais o Trotsky teria proposto a frente única entre o PC e o Partido Social Democrata Alemão contra o nazismo. Então, para que serve a frente? Se é uma frente defensista, a frente tem várias funções, ela tem um limite, ela tem um objetivo claro, a frente que eu acho que tem que ser estratégica é só a frente dos trabalhadores consigo mesmo, com as suas organizações políticas. Por exemplo, o PT tira agora que a bandeira dele não é mais fica Bolsonaro, agora é fora Bolsonaro. Mas se isso não baixa para a CUT, para o MST, para o MTST, para a Frente Brasil Popular, para a Frente Povo Sem Medo, isso não organiza o povo para destituir o governo Bolsonaro e substituí-lo por outro, é evidente que o fora Bolsonaro do PT é um fora Bolsonaro acordado por cima para substituir o Bolsonaro por alguma outra alternativa da direita tradicional. Tira o núcleo duro bolsonarista para botar outro, o Maia, o Dória, o Witzel, o próprio Mourão, como um mandato tampão até 2022, como sugeriu
o governo, o Flávio Dino. Então, assim, primeiramente, uma frente defensiva eu posso fazer até com os Ferreira Gomes contra as milícias, contra um ataque fascista. Eu posso fazer uma frente defensiva, se pode fazer para quê? Tem uma funcionalidade. Agora, uma frente de alternativa de poder, a gente só faz com a nossa classe. Porque senão aí você está chamando um governo de colaboração de classes que os marxistas se opõem. Então, assim, a frente é para quê, quando e até onde vai essa frente. Ela tem limites bem claros, definidos, tem uma funcionalidade. Então, essa frente ela tem que servir a uma estratégia. A minha estratégia é um governo da classe trabalhadora. Como que, se eu quero um governo da classe trabalhadora, eu reivindico um Estado forte, uma Polícia Federal forte. Agora, hoje, vários petistas estavam comemorando a fala do Moro, quando estava entregando a sua demissão, entregando o seu cargo, dizendo que ele reconhecia que o governo do PT apoiou a autonomia, a independência da Polícia Federal, a independência das operações, a independência do... Também apoiou a independência do Banco Central. Essa independência dentro de um Estado que faz parte de uma sociedade dividida em classes serve a quem? É a renúncia do PT a controlar a Polícia Federal. Já no seu discurso, o Bolsonaro disse, o problema é o seguinte, eu não vou abrir mão do meu poder de nomear o superintendente da Polícia Federal de nenhum Estado e nem do chefe da Polícia Federal. Ele age na defesa dos seus interesses. Quando o PT se vangloria de tornar independente ou o Banco Central ou a Polícia Federal, ele está agindo a serviço dos interesses opostos ao próprio governo, porque a independência política, nesse caso, não existe. Né? Isso é uma enganação, isso é um engodo. Então, voltando à pergunta, que frente? A frente que nós temos que montar hoje, primeiramente, não é uma frente com Fernando Henrique para o 1º de maio. É uma frente da classe trabalhadora, das organizações da classe trabalhadora, que devem impor à burguesia a quarentena e com plenas condições da classe trabalhadora se defender desse massacre social que está abatendo e que no Brasil vai ser uma coisa muito mais dramática, como já está sendo, se a gente não tirar subnotificações, do que o que se vê em Guayaquil, no Equador, coisa assim. Então, primeiramente, a frente é organizar a massa para reagir à crise econômica. Nós temos 3 crises combinadas. A crise política do bolsonarismo, que é o assunto que nos chama aqui hoje, mas nós temos a crise da pandemia, que é uma crise mundial, e a crise econômica mundial. Se a classe trabalhadora não apresenta uma alternativa, e essa alternativa é uma frente das organizações dos trabalhadores, de vanguarda e de massa, contra a burguesia, porque a burguesia tem uma estratégia, e ela tem uma tática subordinada a essa estratégia. Se a esquerda renuncia a ter uma estratégia de poder, de tomar o poder, o fora Bolsonaro é a carta branca, é o cheque em branco que o PT e o Lula dão para, e como já fez o Flávio Dino, para que assuma uma alternativa burguesa, seja Mourão, seja Maia, seja eleições com Moro, com Mandetta, sei lá. O fato é que a nossa classe tem que ter uma estratégia revolucionária. E a frente que nós temos que montar tem que estar subordinada a essa estratégia. Isso não significa que diante de a frente ofensiva, ela tem uma função. A frente defensiva, ela tem outra função. Cada frente, ela tem um prazo de validade e tem uma funcionalidade. Senão a gente vai assim, vamos fazer uma frente. Para quê? Uma frente que serva para tudo é uma frente sem princípios. Eu tenho princípios e a minha frente tem que corresponder aos meus princípios, aos meus objetivos estratégicos e táticos. Então, inicialmente, o fora Bolsonaro, que tem que ser fora Bolsonaro, Guedes, Mourão, Maia, é o fora golpistas. Ele só pode criar corpo, osso e músculo e sangue se as organizações, os sindicatos, deixarem com a letargia e na política de colaboração de classes com o atual regime e passarem a se articular a nossa classe para se defender frente aos ataques da pandemia e da crise econômica e do governo do Bolsonaro e passarem a fazer uma organização para derrotá-los. Com esse objetivo, a gente monta uma frente, com as centrais sindicais, com os partidos de esquerda. Esse deveria ser o objetivo, e essa deve ser a frente das nossas preocupações centrais nesse momento. No caso, organizar um 1º de maio, não de colaboração de classe, mas da classe trabalhadora. Bem, temos aqui uma pergunta, né, da Priscila. Podemos prever a queda desse governo?
E temos uma outra pergunta aqui da Carla. Esse racha do Moro pode ter como fundo a construção de uma alternativa ao Bolsonaro pela direita tradicional do Brasil? Né? Bem, antes de passar a palavra para o Manuel, eu gostaria de dizer o seguinte, eu entendo que combater a conciliação de classe exige um conjunto de reivindicações que confirmem a independência de classe, e confirmem que os trabalhadores e as trabalhadoras só podem contar com as suas forças. Então, por exemplo, essas palavras, hoje, uma coisa que é muito importante, a defesa, certo, da taxação das grandes fortunas. Eu acho importante. Tem alguma coisa tocando aí. É a taxação das grandes fortunas. Uma outra medida que demonstra a independência de classe é o controle, né, ou a estatização de todo o sistema de saúde privado do Brasil. Porque nós estamos vendo que a saúde pública está arcando com todo o peso, né, do combate a essa epidemia, certo? Outra questão, né, que eu acho que é o controle da população sobre, por exemplo, aqui em Fortaleza, para dar um exemplo, dos 2, 3 dias para cá, já morreram 3 motoristas de ônibus, 2 trabalhadores e uma trabalhadora, porque os empresários de ônibus estão pouco se lixando para as medidas de prevenção junto aos seus trabalhadores. E, inclusive, tem denúncias do próprio sindicato de que há empresas que não estão dando a cesta básica, que estão atrasando os salários. Também na indústria da confecção, empresas que estão encerrando as atividades sem pagar os devidos direitos aos trabalhadores, às trabalhadoras. Né? Também o que aconteceu em relação aos petroleiros, né? Que está uma ofensiva contra os petroleiros, encerrando alguns setores na produção, querendo demitir outros. Então, quer dizer, a classe tem que reagir, mas tem que ter bandeiras concretas. Né? Você acha que uma empresa que é fechada, que os empresários tem que ser ocupada, né? E tem que exigir, porque o que acontece? Você não pode botar nas mãos, e aí eu concordo tanto com o Érico quanto com o Emanuel, você não pode deixar na mão do Dória. Bom lembrar o seguinte, o Dória, uns meses atrás, mandou a polícia baixar o sarrafo dos funcionários públicos, dos trabalhadores públicos de São Paulo, para querer aprovar a reforma da Previdência. O Dória, acho que foi em dezembro do ano passado, que tomou, olha só, olha a perversão e a maldade, os cobertores dos moradores de rua, certo? Ele mandou jogar água gelada, as pessoas já não têm casa, já não têm comida, já não têm trabalho, mandou tirar os cobertores e jogar água gelada, né? O Caiado organizou a União Democrática Ruralista, cuja função principal era o assassínio e a repressão da luta, da reivindicação democrática e justa de acesso à terra por milhões de trabalhadores do Brasil. O Witzel nem se diga, né? O que ele está fazendo. Então, né, o Mourão representa o Estado-Maior do Exército. Ele, no aniversário do golpe de Estado militar de 1964, ele fez e disse que foi uma coisa correta, justa, ou seja, são setores que vêm dos purões, que querem, eu acho que eles não avançam mais porque tem essa crise, né, não é só a crise dos de cima, há uma grande insatisfação crescente, né? Eu acho que, por exemplo, essa saída do Moro é mais um desgaste, mais uma divisão na base do Bolsonaro. O Bolsonaro já teve sua base desgastada com a ruptura com o PSL, né? E todo dia tem alguma ovelha desgarrada do rebanho do bolsonarismo. Então, eu acho que uma coisa importante, né? Também eu vou dizer para vocês, não sei se vocês concordam, mas eu acho progressivo, né? O Partido dos Trabalhadores, os deputados, se reuniram com o ex-presidente Lula e decidiram pelo Fora Bolsonaro. Os motivos podem ser N, mas o PT é o maior partido de oposição com raízes populares do Brasil, tem mais de 4 milhões de filiados, dirige a Central Única dos Trabalhadores, dirige vários sindicatos, tem influência no MST, certo? Mas quem tem que saber separar a direção das massas, né?
tem muitos militantes petistas, do PCdoB, do PCB, que estão aí nas ruas, que estão nas fábricas, né, que estão nos bairros populares organizando a resistência, e vários setores também vinculados ao Partido Socialismo e Liberdade, que também estão nas bases organizando as mulheres, os jovens, os negros. Então, acho que a frente, como vocês colocaram, vai surgir desse movimento, né? O Érico citou essa questão do esquerdismo, que é uma obra excepcional do Lênin, né, que está fazendo 150 anos do seu nascimento, fez agora, dia 22 de abril, é que a gente não vai tirar uma nova vanguarda do bolso, né? Porque tem setores da esquerda que acham o seguinte: o velho setor que governa o movimento operário, vamos dizer assim, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, outros setores, é tudo reformista, não vale nada, e a gente vai jogar fora e vai surgir do nada uma nova vanguarda, um novo Partido Revolucionário. Isso nunca deu certo, historicamente, né? E também não está dando certo agora. Quer dizer, vamos construir uma nova hegemonia, né, a partir dos setores que estão na luta, que estão enraizados, que têm confiança ou não nesse projeto que foi o Partido dos Trabalhadores, mas que o fundamental hoje é defender a vida das massas e defender as reivindicações mínimas para a manutenção da vida e o combate à pandemia. Então, com a palavra, o professor Emanuel. Quando eu falo em unidade, é unidade, inclusive, no campo democrático. É melhor um bom democrata do que um mau socialista. Agora, quando a gente fala em democracia, tem que pontuar o que é essa democracia, como nós a entendemos. Não pode ser como, digamos, democracia representativa, multipartidarismo, né? Divisão dos poderes. A democracia que nós devemos defender é a reforma agrária, soberania nacional, independência nacional. Esse é o norte que deve, digamos assim, a esquerda ter como norte, bandeiras democráticas. Não é uma democracia meramente formal. Né? Porque essa democracia, o tema da live é democracia, qual o futuro, né? Futura democracia no Brasil. Primeiro que a democracia no Brasil, ela sempre foi muito limitada, né? O Florestan dizia que a burguesia brasileira assumiu o iluminismo, aliás, é uma burguesia ilustrada, né? Assumiu o iluminismo só da boca para fora, né? Mas era profundamente antidemocrática. Inclusive, ela vezeira no golpismo. Então, é essa perspectiva que a gente deve ter. Eu acho que a concepção que a gente deve ter, se tem setores que querem derrubar Bolsonaro, façamos unidade de ação, né? Marchemos separados e podemos golpear juntos. Mas não fazer uma grande frente, tendo como modo de estratégia, como uma estratégia geral, a reconciliação com a burguesia que deu o golpe. O que eles querem, por exemplo, uma espectadora, né, perguntou se podemos prever a queda desse governo. É provável que o Bolsonaro caia, é provável, né? Não caiu até agora, também pela inação. A divisão do governo Bolsonaro favorece a esquerda. Agora, favorece se ela agir, e agir com independência de classe, né? O professor Fred colocou que morreram 3 motoristas. Nos Estados Unidos, na Espanha e na Itália, está ocorrendo greve em diversos setores, exigindo instrumentos de segurança individual. Porque, por exemplo, a Walmart, né? A Amazon querem que os trabalhadores trabalhem nessa pandemia sem dar nem instrumento de segurança. Então, as greves que estão ocorrendo exigindo, certo, que esses trabalhadores tenham direito à licença quando sejam cometidos de alguma doença, que tenham instrumentos de proteção. Então, é o caso, né, de reivindicar instrumentos de proteção de trabalho. E essas greves mostram, né, que os trabalhadores não vão se quedar passivos diante dessa mortandade. Eles querem, né, eles reivindicam bandeiras próprias, e é aí que nós devemos, né, digamos, nos aproveitar dessa situação, né? O Érico falou que o ministro que foi exonerado comentou que durante o governo do PT a Polícia Federal tinha autonomia, né? Inclusive permitiu até que o governo fosse derrubado. Isso é ruim, não é uma coisa boa,
Né? Por quê? Porque a Polícia Federal foi criada durante a ditadura militar. Né? Os governos desenvolvimentistas no Brasil, eles sempre fizeram algo semelhante. Eles colocavam no Ministério da Fazenda um neoliberal, no Ministério do Planejamento um desenvolvimentista. Quando houve tentativa de golpe contra o Getúlio não puniu, tirando do comando das tropas, os militares golpistas. Né? Pelo contrário, na eleição, acho que no clube militar de 50, ou foi 51, a esquerda militar que perdeu, toda ela foi procrastinada. E o Getúlio não fez nada em relação a isso. Mesma coisa João Goulart. Então, quando eu falo, temos que ter cuidado com a frente, certo? Porque essa frente pode levar a classe trabalhadora a derrotas históricas. Tecer ilusões em relação ao PSDB e ao DEM. Não esqueçamos que o Rodrigo Maia, por isso que eu falei que a esquerda foi complacente com o Bolsonaro. Por exemplo, deputados do PT e do PCdoB votaram para a presidência da Câmara dos Deputados no Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia foi o cara que azeitou o Congresso Nacional para aprovar todas essas medidas de lesa-pátria contra os trabalhadores. O próprio Dória está querendo privatizar o cemitério em São Paulo. Né? O Witzel está querendo privatizar várias empresas estatais. Então, a política que eles estão adotando, certo, é uma política de continuidade das reformas que a burguesia, contra a reforma que a burguesia estava implementando. O Tasso, junto com o Marcos Lisboa, né, e quem era outra pessoa que deu entrevista, né, ao Povo, dizendo que agora não é o momento de continuar as reformas, mas após a pandemia nós vamos continuar com as reformas. Mas a burguesia está implementando essas reformas na pandemia. Não tem nada de neodesenvolvimentismo. Eles estão atacando profundamente a classe trabalhadora. A merreca de R$600 que foi dada, que é uma esmola, diante do que foi dado aos bancos, 1 bilhão e 200... Trilhão. 1 trilhão e 200 bilhões de reais, né? Eles deram uma merrequinha para os trabalhadores, parece que 43 ou 45 bilhões. Então, essa é a ajuda que eles estão dando e já estão dizendo que a segunda ajuda eles não podem dar. Né? Então, o que os trabalhadores têm que levantar? Desfraudar a reforma agrária, né? A necessidade de estatização das empresas que foram privatizadas, estatização da saúde, né? Sob o controle dos trabalhadores, a taxação das grandes fortunas, né? A estatização do sistema financeiro, que é uma bandeira democrática, não é socialista. Então, isso não é nenhum esquerdismo, são bandeiras, inclusive, democráticas diante da crise, certo? Que nós estamos nos defrontando. Né? Então, diante de uma crise, por que o Lenin escreveu a crise que se avizinha, né, que nos ameaça, alguma coisa assim? A catástrofe que nos ameaça e como combatê-la. Catástrofe que nos ameaça e como combatê-la. Porque se você não tem um controle, um registro da fome, da distribuição de alimentos, você não vai combater a catástrofe. Então, por que há necessidade de testes massivos? Né? Porque você tem que ter o controle disso aí. Como é que você vai combater a pandemia, né, que está se alastrando pelo país, sem você fazer testes, né, sem garantir que a população fique de quarentena? E os trabalhadores que estão nos serviços essenciais têm equipamentos para não serem contaminados. E essas questões, elas são fundamentais, não são questões de soma importância. Eu acho que as questões, eu acho que foram... O problema é o seguinte, não é se o Bolsonaro vai cair, é quem vai derrubar o Bolsonaro e por qual perspectiva, né, o Bolsonaro vai cair. Pela perspectiva dos trabalhadores ou perspectiva da direita tradicional, que vai levar à frente o mesmo programa que estava sendo implementado, a Ponte para o Futuro, que continua o rol de privatizações, ataque aos trabalhadores, a soberania nacional, etc. Certo? Então, até colocando a privatização da Eletrobras. Então, o PSDB votou na reforma das relações de trabalho, né? Carteira verde e amarelo. Então, dá para colocar o PSDB, dá para colocar o DEM, que são não só cúmplices, mas partícices do golpe, né? Numa frente estratégica com essa burguesia carcomida, golpista, profundamente reacionária. Esse é o problema. Essa é a questão central. Gente, nós já estamos nos encaminhando para esse programa, certo? Obrigado pela riqueza de análise crítica, política, feita sobre a conjuntura, o professor Emanuel, o professor Érico, né? Que acabaram de demonstrar para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir,
que o que aconteceu hoje, ontem e hoje, em relação ao Moro e ao Bolsonaro, não é só uma simples crise de relacionamento, né? Tem fundamento na luta de classes, acho que isso é importante. Nós, como temos referencial no marxismo, qualquer análise que é feita sempre tem como referencial a luta de classe, né? As diversas frações das classes dominantes, os diversos setores das classes dominadas, e como é que isso se expressa politicamente, institucionalmente. Então, eu vou passar a palavra para a despedida, né? Eu não vou falar a despedida final, porque a gente não vai ter outro programa, né? Mas as palavras, as considerações finais do professor Érico e depois para o professor Emanuel, né? Já agradecendo antecipadamente a disponibilidade, né? E também acho que eu aprendi muito com as considerações de vocês. Professor Érico, por favor. Eu queria só pedir licença, muito agradecido pelo convite, mas eu queria só registrar uma coisa, já que o Emanuel citou da ajuda do governo, o socorro aos bancos em meio à pandemia, à crise econômica também instalada, que são elementos combinados, que os bancos brasileiros são os mais rentáveis do mundo. Os 4 bancos brasileiros, o Santander, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, eles tiveram, no quesito de retorno de patrimônio, certo? A melhor colocação entre 45 instituições mundiais com mais de 100 bilhões de dólares em ativos totais. Em termos de retorno de patrimônio, os bancos brasileiros tiveram entre 17% e 19% desse retorno de patrimônio medido pela Economática no passado. Essa crise agora que nós estamos passando, que o Emanuel citou o dado, que o pacote anunciado pelo governo deve liberar 1,2 trilhões aos bancos. Isso, 1,2 trilhões de reais aos bancos em 2020 é 10 vezes o que foi liberado para os bancos em 2008. E é muito, que também foi muito mais, foi pelo menos umas 5 vezes o que foi liberado pelo Fernando Henrique Cardoso no PROER, que foi 28 bilhões de reais. O que eu quero dizer? Que nós vivemos hoje uma ditadura dos bancos. Né? O Marx cita na luta de classe na França, que a derrota de julho de 1948, ele fala o seguinte, quando houve a Revolução de Julho, aí um banqueiro, Revolução Burguesa de Julho, o banqueiro falou assim, agora vai começar o reino dos banqueiros. Nós estamos vivendo o reino dos banqueiros e dos militares. O programa está se encerrando, a gente pode retornar outro dia com essa discussão, mas eu queria agradecer e destacar isso. E um dos elementos centrais é reivindicar hoje a anistia completa e irrestrita da classe trabalhadora e a dependência que ela tem em relação aos bancos. Hoje existe uma escravidão por dívida, com os cartões de crédito, com o cheque especial, por 1001 formas de escravidão da classe trabalhadora em relação aos bancos. Então, a primeira coisa que deve ser, enquanto é dado 1,2 trilhões aos bancos, é negada a miséria de R$600 à classe trabalhadora, que não serve para porcaria nenhuma, não serve para populismo e demagogia desse governo, que nem isso liberou nem primeira nem segunda parcela para quase ninguém. Então, eu queria registrar meu agradecimento pelo convite, ao GPOSH, ao Fred, à camarada Carla também. Gostei de participar do debate com o companheiro Emanuel, mais uma vez, e seguimos em frente, que a luta continua. Emanuel, para suas considerações, despedidas, até a próxima. Até o próximo final não, porque numa pandemia dessa aí, essas despedidas finais, né? O negócio feio, né? Eu queria agradecer, gostei muito também de participar com o Érico, o professor Fred, né? A Carla, a professora Carla, e dizer que para a gente não ter uma visão muito pessimista, né? Há muitas contradições. Não podemos ter aquela visão do realismo descabelado, né? Achar que só a força só está do outro lado. Existem contradições. O governo Bolsonaro é um governo frágil, débil, não era escolhido da burguesia, e essas defecções que o governo está sofrendo é fruto da própria fragilidade do governo e desse programa, que é um programa de destruição nacional. Né? O Brasil já estava numa crise profunda, 2015, 2016, né, com aquele ajuste fiscal que foi feito. Depois veio o golpe. Né? O governo Temer implementou a emenda constitucional 95, junto com o Bolsonaro, votou nisso aí.
né? E hoje nós estamos sofrendo tudo isso aí por causa também da emenda constitucional 95. Então, isso fragiliza ainda mais essa burguesia. A burguesia está preocupada com a sua governabilidade, com a estabilidade. Porque se você não tiver emprego, se você não tiver geração de renda para a população mais pobre, você não vai ter estabilidade. Por que que de 30 a 80, né, nós tivemos uma certa estabilidade do capitalismo no Brasil? Porque cresceu altas taxas econômicas. Você não tinha políticas públicas, você não tinha políticas distributivas, mas você tinha altas taxas de crescimento que incorporavam vários contingentes ao mercado de trabalho. Hoje você não tem nenhuma coisa nem outra. Então a tendência, certo, vai ser exatamente a instabilidade política, econômica. É só lembrar que a década de 30 no Brasil era uma década muito instável, né? Todas as classes se apresentavam suas reivindicações através das armas, os tenentes, os camponeses, né? Então, abre-se uma profunda... O Brasil está vivendo, certo? Uma profunda crise, mas a crise também abre perspectivas para a classe trabalhadora, né? Agora, não podemos ressuscitar politicamente os setores que levaram o país, né, para essa crise profunda e para essa política altamente destrutiva da economia nacional e retirar direitos dos trabalhadores, né? O Witzel está falando até, parece que privatizar o ERG, né? Privatizar, enfim, várias empresas estatais. Então, a sanha privatista da burguesia ainda continua. Essa ideia que vai ser criado um novo paradigma com essa crise, essa balela, né? Então, não podemos cair nesse conto de fadas. A burguesia é uma classe, né, que se divide, né? Existem várias frações, burguesia comercial, burguesia agrária, burguesia financeira, e num momento como esse eles estão se dividindo ainda mais. Então nós temos que aproveitar essa divisão a favor da classe trabalhadora, e não para costurar a crise a favor da burguesia. É isso que está em pauta, né? Então queria agradecer aí o espaço que foi dado, né? E desejar a todos um bom final de semana, né? Isso, obrigado aos dois professores. E só uma coisa, Fred. E outra coisa, né? Nós temos que ter unidade, uma frente, certo? Não menospreza a necessidade da frente, porque é fundamental a classe trabalhadora se unificar. Em nenhum momento eu fui contrário à unidade da classe trabalhadora. Agora, é como o professor Érico colocou, frente para quê, né? E com quem? Isso é que é fundamental. É isso aí, obrigado, né? Eu também queria dar um agradecimento especial à Carla, que está por detrás das câmeras. Sem ela, nada seria possível, né? Porque nós não entendemos muito disso. E até a próxima, até o próximo debate, que espero seja tão rico como esse que nós tivemos. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Até mais, obrigado. Até o próximo. Até a próxima.